Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as 5 principais causas de fadiga nas pessoas acima de 60 anos de idade. Muita atenção, que existe uma confusão muito grande de fadiga com fraqueza muscular. E no vídeo de hoje vocês vão aprender essa diferença para poder fazer o tratamento mais adequado. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Flávio Jambo, sou médico pós-graduado em geriatria e medicina intensiva. E aqui nesse canal eu te ensino como manter e recuperar a sua força muscular e vitalidade mesmo após os 60 anos de idade. Nesse vídeo nós vamos falar sobre fadiga. Existe uma confusão muito grande de fadiga com fraqueza. A fadiga a gente pode classificar como uma falta de vontade de fazer as coisas, de uma falta de coragem, muitas vezes o paciente fala, de fazer algumas atividades que antes fazia sem nenhuma dificuldade. A gente pode definir também como uma sonolência excessiva, uma sensação de que não dormiu direito, uma sensação de que não parece que correu uma maratona todos os dias, já acorda cansado. Então, isso a gente define como fadiga. A fadiga pode ter dezenas ou centenas de doenças associadas, mas eu vou elencar aqui as 5 principais causas. Diferente de fraqueza muscular. Fraqueza muscular é uma doença que a gente chama de sarcopenia, que ela é caracterizada basicamente pela perda da força e da quantidade de músculo. Pode sim dar alguns sintomas parecidos com o da fadiga, mas uma se dá principalmente por falta de força e a outra, que é a fadiga, por falta de vontade. Essas palavras para melhor diferenciação dos casos. Então vamos falar da primeira causa de fadiga nas pessoas acima de 60 anos, que é a causa mais comum, que é a depressão. É uma causa que muitas vezes as pessoas tardam a procurar um médico, a falar dessa queixa, porque algumas vezes entende que é normal da idade, que tristeza faz parte do envelhecimento, que a depressão muitas vezes até envolto num certo preconceito. As pessoas com mais idade não entendem algumas vezes que a depressão é um quadro, uma doença de fundamento químico no nosso cérebro, é uma alteração de quantidade de substâncias, de neurotransmissores. Então muitas vezes é encarado como uma frescura, é encarado como uma situação que só depende da própria pessoa. Muitas vezes existe até um certo preconceito com relação, até o cônjuge tem esse preconceito e não estimula a procurar ajuda, falando que é frescura, falando que é besteira, né? Então, infelizmente, o diagnóstico é feito de uma maneira mais tardia. E a gente sabe que quanto mais precoce iniciar o tratamento, à base de antidepressivos, de terapia, a gente tem um prognóstico muito melhor. Então a chance desse quadro se resolver, esse quadro depressivo, que pode ser por uma situação passageira se resolver, é muito maior quando se tem o tratamento adequado, seja farmacológico, à base de medicação, seja através de terapia. A gente sabe que é um período bastante desafiador, as pessoas acima aí de 60 anos, por conta de algumas modificações, né, com relação à rotina, muitas vezes deixa de trabalhar, sente que não está produzindo, muitas vezes existe a saída de casa dos filhos, dos netos, vão para longe, muitos perdem muitos amigos, perdem familiares. Então realmente é uma situação que existem muitos gatilhos e que, se não identificado precocemente como um quadro patológico, um quadro que necessite de cuidado, pode muitas vezes prejudicar muito a qualidade de vida e ser confundido com outras doenças também. Então a principal causa de fadiga, de cansaço nos idosos, a depressão é uma delas. A segunda causa também é extremamente comum e também é visto muitas vezes, até culturalmente aceita, como uma coisa normal, que são os distúrbios do sono, principalmente a apneia do sono. Então tenho certeza que muitos de vocês que estão me assistindo agora acham que roncar é normal. Porque meu pai sempre roncou, meu avô roncou, meu tio roncou, minha família inteira ronca, roncar é normal. Não, roncar não é normal. O ronco é um som emitido pela dificuldade de atravessar a via aérea. Então o ronco já é um sinal
de que essa via aérea, esse caminho do ar, quando a pessoa dorme, quando ocorre o relaxamento, esse caminho não está sendo feito de uma maneira tranquila, está tendo obstáculo. Então é o principal fator de risco para a apneia. A apneia, quando para de respirar, mesmo dormindo inconscientemente, existe uma parada da respiração por conta dessa obstrução e o paciente, a pessoa não consegue atingir o sono, a profundidade de sono necessária para que tenha toda a nossa reparação física do nosso corpo. Então a apneia do sono é a principal, uma das principais causas também de sensação de fadiga. Então, se você sente muito sono durante o dia, sente muito cansaço, outro sinal importante é acordar muitas vezes com dor de cabeça. Esse é um sinal que é bastante importante. Pode ser característica de noites mal dormidas. Ah, doutor, mas para mim, eu durmo bem, eu deito na cama, eu durmo muito bem, só acordo de manhã, minha esposa fala que eu ronco bastante, de tanto que eu durmo tão pesado, não acordo para nada. Aí é que está a principal armadilha, porque quem tem apneia muitas vezes não percebe. Quem percebe é quem está junto, o cônjuge, ou mesmo através desses sintomas. Lembrando que a apneia, além de causar sonolência, é responsável por inúmeras outras doenças, como pressão alta, arritmia cardíaca, risco maior de demência e até glaucoma, que é um problema que a gente tem no olho. Então é muito importante que se faça o diagnóstico de apneia do sono quando se tem essa sonolência, esse cansaço, essa fadiga durante o dia. Muitas vezes até o cônjuge já pode perceber que está tendo ronco, que está tendo essas paradas respiratórias e já levar até o médico e no médico já relatar que está tendo esse cansaço e já tem esse quadro. Ah, doutor, mas qual que é o tratamento? O tratamento pode ser desde mudanças do estilo de vida, por exemplo, evitar bebida alcoólica à noite, evitar alimentação pesada à noite, perda de peso, muitas vezes diminui a circunferência do pescoço, diminui a gordura no entremeada na via aérea, então facilita a oxigenação, o transporte de ar durante o sono. Alguns medicamentos utilizados para dormir, alguns psicotrópicos, alguns medicamentos até antidepressivos podem também propiciar o quadro de apneia. Então, muitas vezes, a gente, só com mudança do estilo de vida, a gente consegue reverter. Quando é um quadro moderado, a gente pode usar alguns aparelhos, são aparelhos que a gente coloca na boca para levantar a base da língua e facilitar essa entrada de ar. Em casos mais extremos, a gente vai precisar de um aparelhozinho que chama CPAP. É um aparelhozinho que instala ele na via aérea, no nariz, e ele vai gerar, vai empurrar o ar e vai tirar o ar. Então ele vai fazer essa pressão positiva para que não feche, não colabe as vias respiratórias, que para não ter essa parada do fluxo. Com essas medidas e com o retorno do sono adequado, é impressionante o quanto o paciente tem depois, ele percebe a qualidade de vida, percebe muito mais disposição, muito mais, até queixa de fadiga, de fraqueza que tinha antes, né, desaparece. Então é um diagnóstico muito importante que muitas vezes, assim como a depressão, as pessoas tardam a procurar ajuda, procurar tratamento médico, ou por questão de achar que é normal, ou por questões até de preconceito mesmo. Terceira causa de fadiga, de cansaço, está relacionado com uma glândula muito importante que a gente tem, que é a tireoide. Então tenho certeza que vocês conhecem alguém ou tem hipotireoidismo ou, com menos frequência, o hipertireoidismo. O hipotireoidismo é quando existe uma alteração que diminui a produção desses hormônios da tireoide. Esses hormônios são responsáveis basicamente por controlar todo o nosso metabolismo, tá? Como se fosse o maestro, né, do nosso corpo, do nosso metabolismo, esses hormônios tireoidianos. Quando existe essa falta, que é bastante comum, principalmente em mulheres acima dos 50 anos, a gente já começa a aumentar o diagnóstico de hipotireoidismo. Então, quando acontece essa diminuição desse hormônio, ocorre, muitas vezes pode acontecer essa fadiga. Além de, claro, outros sintomas também.
Então, constipação intestinal, ou seja, o intestino pode ficar mais preso, as unhas podem ficar mais quebradiças, a pele fica mais fria, a pessoa fica mais intolerante ao frio. Essa é uma queixa bastante importante até. É aquele idoso, aquela pessoa que vive com frio, pode estar calor, está sentindo frio. Então, são algumas alterações que podem sugerir alteração da glândula tireoide. Juntamente, claro, com essa fraqueza, essa fadiga, essa astenia, que também é bastante proeminente. Ganho de peso também é um sintoma bastante proeminente também. É aquela mulher, depois da menopausa, depois dos 50 anos, que começa muitas vezes a ganhar peso, tem que estar muito atenta aí na função tireoidiana. Infelizmente, esse diagnóstico deve ser realizado com exames de sangue. Então, você tem que procurar o seu médico para fazer os exames de rastreio, que são os exames que devem ser feitos ou anuais ou semestrais, vai depender da indicação do seu médico, para pesquisar essas alterações de hormônio, principalmente de tireoide, que nas fases iniciais podem dar poucos ou podem não dar sintomas. Então, para dar esse diagnóstico, é necessário que você procure um médico para que se faça essa dosagem no sangue desses hormônios tireoidianos. Lembrando que ela dá essas pistas que eu falei anteriormente. Outra causa de fadiga, de astenia, de sonolência, que também é muito comum com o envelhecimento, que é a anemia. Ela é conhecida nos extremos das idades, tanto nos idosos como nas crianças. Muitas vezes as causas dessas anemias, nesses extremos das faixas etárias, podem ser de causas diferentes, mas muitas vezes por deficiência de ferro, por deficiência de vitaminas, muitas vezes por perda, alguma perda oculta, principalmente de origem do intestino, pode estar perdendo esse sangue em pouca quantidade. Cada dia, por exemplo, vai uma gotinha, um pouquinho. No decorrer de semanas a meses, o paciente já começa a desenvolver anemia. E essa anemia, na maioria das vezes, ela é visível. Quando a hemoglobina, que é essa substância que a gente tem no nosso sangue que transporta o oxigênio, está muito baixa, abaixo de 10, de 9, já é bem perceptível. Então é aquela pessoa que está pálida, a gente olha na mão, a mão está bem esbranquiçada, a gente aperta, parece que o retorno de sangue não volta adequadamente, a gente olha embaixo do olho, está bem claro, o lábio está claro. Sintomatologia, outra queixa também, é o coração sempre acelerado, porque para manter a oxigenação do sangue, o coração tem que trabalhar dobrado, então ele vai ter que bombear sangue 2 vezes mais rápido, por exemplo, para que essa pouca quantidade de hemoglobina, que é essa célula que transporta o oxigênio, possa oxigenar todo o sangue. Então essa fraqueza, coração acelerado, falta de ar aos pequenos esforços, porque como essa quantidade de hemoglobina no sangue não consegue transportar o oxigênio, qualquer mínimo esforço o paciente já cansa, a pessoa já fica cansada e com falta de ar. Então esse cansaço associado à falta de ar, coração acelerado, a gente tem que, claro, pensar nos quadros de anemia. Para dar o diagnóstico também necessita de um exame de sangue, e para saber a causa da anemia, que são várias causas, né, como eu citei, desde falta de nutriente, desde perda de sangue, até mesmo deficiência da produção, a nossa própria medula, que é onde é produzido as nossas células vermelhas do nosso sangue, podem ter alguma doença que possa estar estimulando essa anemia. Doença renal, paciente com insuficiência renal, com rim preguiçoso também pode ter anemia. Então esse diagnóstico é um diagnóstico médico, mas que você não deve tardar a procurar o seu médico pensando ser uma sarcopenia e de repente já começar uma atividade física, começar uma musculação, que é o que eu sempre oriento nos meus vídeos, para que possa tentar reverter um quadro na qual o tratamento é outro. E você tem condição de perceber se é um quadro de sarcopenia ou se é alguma outra causa associada a esse cansaço, essa fadiga. E a quinta e última causa de fadiga, de astenia, de cansaço não relacionada à fraqueza muscular é a deficiência da vitamina B12. A vitamina B12 eu chamo de a rainha das vitaminas. É uma das vitaminas mais importantes para o nosso corpo. Ela faz parte do metabolismo
cerebral, neurológico, ela faz parte da formação de músculo, ela faz parte e é responsável até pela produção de sangue. Então, algumas anemias também pode estar relacionada à deficiência de vitamina B12. Então, ela é uma das vitaminas mais importantes, ela faz parte da maioria dos nossos processos do nosso corpo. Então, a baixa da vitamina B12 é uma causa frequente de confusão mental, alteração neurológica, formigamento nas mãos, formigamento nos pés, neuropatias, anemias, ou seja, várias doenças podem estar relacionadas à vitamina B12. E, infelizmente, a gente tem algumas particularidades com relação à B12. Primeiro, é onde ela está disponível. A B12 ela só está disponível em alimentos de origem animal. Alimentos de origem animal são carnes, leites, ovos, os queijos, ou seja, alimentos na qual o animal de certa maneira produziu. Alimentos de origem vegetal não possuem esse nutriente. Então, essa deficiência é muito comum em pacientes veganos, em pacientes vegetarianos, que fazem uma dieta exclusiva de vegetais, sem leite e sem ovos. E mais uma particularidade muito importante é que muitas vezes, principalmente nos idosos, com o envelhecimento, o nosso corpo diminui a capacidade de absorver essa vitamina. Então, por mais que você tenha ingestão adequada de carne, de leite, de ovos, muitas vezes essa vitamina entra no seu trato digestivo, mas não consegue ser absorvida para entrar no seu sangue, dentro do seu corpo. Então, aí é que está a principal particularidade, que alterações do trato digestivo, uso de medicamentos, muitas vezes podem ter essa falta de B12. E, infelizmente, também essa vitamina B12 a gente só consegue verificar se está em falta através de um exame de sangue. Então, você deve procurar o seu médico e fazer esse rastreio das dosagens dessa vitamina, que é uma vitamina tão importante, anual ou semestral. Aí vai depender da avaliação do seu médico. Então, o que a gente faz? Se não consigo pela boca, não é ingerido, se o que eu como não é ingerido, quando realmente não ocorre ingestão suficiente no trato digestivo com doses altas de suplementação, a gente tem que fazer uma suplementação intramuscular ou endovenosa. Então tem que ser uma administração parenteral, não pode ser pela boca. Então, quando a gente suplementa B12, quando está muito baixa, ou quando muitas vezes já foi tentado uma suplementação oral sem sucesso, tem que se fazer a suplementação via injetável. Então, não basta somente ingerir alimentos ricos em B12. A gente também tem que monitorar se a nossa absorção está adequada através desses exames. Existem inúmeras outras causas de fadiga, de astenia, mas eu citei essas principais 5 condições muito comuns que muitos de vocês agora podem estar passando por alguma dessas causas. É importante procurar ajuda o quanto antes. Lembrando que o importante é diferenciar as principais causas de fadiga da fraqueza, para que não tente tratar a fraqueza, por exemplo, com a musculação, com suplementação proteica, com todas as orientações que eu passei nos meus vídeos, sem que antes possa pensar que essa quadro de fadiga, de cansaço, de astenia possa estar relacionado a outras causas que não a alteração muscular. Lembrando que, para quem sofre de fraqueza muscular, que é a sarcopenia, e quer se aprofundar mais no assunto, eu tenho meu e-book, eu vou deixar o link aqui embaixo. Esse meu e-book eu explico de uma maneira simples, uma maneira para leigo, uma maneira que eu explico para os meus pacientes o que é essa fraqueza muscular, o que é essa falta de massa muscular, quais são os riscos e como reverter, através de nutrição adequada e através de atividade física adequada. E para manter a tradição, quem chegou até aqui, já escreve aqui nos comentários Superação Sem Limites e coloca o nome da cidade que você está me assistindo agora, para que eu possa
saber que você chegou até aqui e saber de onde que você está me assistindo, aonde que está chegando as minhas palavras. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal para saber mais sobre as queixas muito frequentes com envelhecimento através dos meus outros vídeos. Já curte, já compartilha com as pessoas para que mais pessoas possam saber disso e já ativa os sininhos da notificação para que você possa saber em primeira mão quando eu colocar os meus vídeos. Os meus vídeos estão sendo colocados 2 vezes na semana, então se você ativar o sininho, você vai saber na hora que o meu vídeo já está disponível. Muito obrigado por chegar até aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a elucidar algumas dúvidas a respeito da fadiga. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.